Alexei Navalny, o principal opositor ao governo Putin, morre numa colônia prisional IK-3 e levanta suspeitas sobre qual foi a interferência do Putin no Estado russo nessa morte bastante suspeita. Vamos discutir aqui quais são as possíveis causas e analisar as consequências da morte do principal opositor interno da Rússia ao governo Putin, sendo que esse ano é ano eleitoral no país e, claro, a Rússia, num conflito geopolítico extremo, já vem gerando uma série de consequências externas. Vai lembrar que o Biden afirmou num passado recente que uma possível morte do Navalny por maus tratos na prisão geraria consequências catastróficas para a Rússia. O que será que os americanos farão contra Putin? A gente tem notícias também, segundo a agência Reuters, que o Egito já estaria preparando uma área desértica para receber os palestinos pós-operação em Rafah, o que exatamente isso significa, e vamos discutir também as palavras de Stoltenberg, a liderança da OTAN. Stoltenberg garante que a OTAN já está se preparando e se mobilizando para um futuro da Ucrânia sem financiamento dos Estados Unidos. O Congresso americano está no momento ali de paralisação até o dia 28 de fevereiro e até essa data, pelo menos, eu diria que esse ano vai ser bem difícil, não apoiará o regime ucraniano, que sofre com derrotas e com possíveis incursões próximas de Kharkiv, mas também em Avdiivka e precisa de recursos. Qual será o futuro da Ucrânia no conflito? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro, que isso ajuda bastante, ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. A nossa querida plataforma YouTube não curte muitos conteúdos que falem ali de conflitos, né? Enfim, coisas não muito family friend. Então, caso você queira, galera, ou possa, né? Enfim, contribuir, sensacional. Se não quiser, se não puder, galera, seu like e engajamento já tá mais que ótimo também. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que eu diria que a principal notícia, que é a morte de Alexei Navalny, trará consequências bem importantes, internas e externas para a Rússia. E já adianto para vocês, hein? Não vejo, pelo menos nesse primeiro momento, muito sentido para benefício, vamos colocar assim, do Estado russo. Por quê, hein? Primeiro, né? Quem é Alexei Navalny? O Alexei Navalny ele se notabilizou como o principal opositor, pelo menos interno, ao governo Putin. Ele era, né, na verdade, um advogado que começou ali, galera, a sua vida política de maneira mais intensa pós-2008, em 2011, quando tivemos eleições parlamentares na Rússia, ele denunciou protestos, denunciou irregularidades, casos de corrupção, enfim, e ele conseguiu montar um movimento chamado de A Rússia do Amanhã, ou A Rússia que eu quero para o futuro, principalmente com pautas relacionadas no combate a fraudes eleitorais, no combate à corrupção. Aí ele conseguiu ali crescer, em 2013 inclusive até concorreu para ser prefeito de Moscou, perdeu, ficou na segunda colocação, mas com importantes 20% dos votos, até que conseguiu montar o seu partido. Desde então, ele tenta concorrer às eleições na Rússia, de fato nunca consegue, por conta de fraudes, de assinaturas falsas, segundo o Estado russo, mas sempre se notabilizou como um cara importante, denunciando ali, né? Olha, o governo Putin é autoritário, a gente tem ali o parlamento sendo cooptado por forças russas, o sistema judiciário hoje é cooptado pelo governo Putin. Então, sempre fazendo denúncias a essa estrutura da Rússia. E claro, como ele critica o Putin, eu diria que cada vez mais ele foi se aproximando de uma pauta mais liberal ocidental. Então, se assim, hoje o Putin ele vai concorrer às eleições com outros candidatos, eu diria que nenhum deles representa ou representaria uma ameaça política tão séria quanto é o Navalny, por ter ideias divergentes e por conseguir mobilizar a oposição de maneira mais sensível como é ou como foi, né, o Navalny. O Navalny, ele teve ali, principalmente, pessoal, pós-2017, participando de protestos de maneira mais séria, inclusive ele foi preso algumas vezes, ele, por exemplo, estava preso durante 30 anos, e as principais denúncias eram de peculato e também de extremismos, visto que alguns dos protestos que ele participava, segundo a Rússia, tinham mobilizações do seu sistema ali, né, anticorrupção, que usava
coquetel Molotov em agentes públicos, incitava desordem na Rússia, e enquanto a oposição alega que isso é uma perseguição política, o Putin falava que era uma tentativa de manter a ordem dentro do Estado russo. Eu diria que a coisa ficou ainda pior em 2020, quando a Rússia, o Putin, ele junto com a Duma, né, com o parlamento do país, ele mudou a constituição da Rússia e permitiu que ele conseguisse se reeleger novamente por mais 2 vezes. Ou seja, o governo Putin, que vai entrar lá em 1999, anos 2000, agora vai poder ficar, segundo essa nova constituição, até 2036 no poder. Tivemos ainda mais manifestações e aí começa, né, eu diria que a parte mais polêmica da vida de Navalny depois de uma série de prisões. Ele começou a passar mal. Nisso, ele foi receber um tratamento na Alemanha, e eu diria que foi isso, tá? Que conseguiu fazer com que ele ficasse vivo. E na Alemanha, descobriram que ele estava intoxicado. Muito possivelmente ele foi envenenado. O que já aconteceu com outras, por isso que eu falo que é uma questão meio estranha dos russos, né? Isso já aconteceu, por exemplo, com outros oligarcas russos. Com empresários, por exemplo, que inicialmente tinham acordos de reserva de mercado, de apoio político ao Putin, e por algum motivo criticaram o governo, foram contra a guerra Rússia-Ucrânia, e aí morreram sob circunstâncias estranhas. Ou envenenados, ou caíram de janelas, ou caíram no meio do mar, entende? Enfim, por isso que levanta algumas suspeitas essa morte do Navalny que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá bom? Enfim, ele se tratou na Alemanha, a Alemanha fez algumas investigações e colocou que a FSB, que a gente pode colocar como se fosse uma espécie de descendente, da KGB, da antiga União Soviética, foi a responsável pelo uso de um agente químico proibido. Mesmo estando na Alemanha, ele falou, ele conseguiu se curar, se tratar tal, mas ele falou que não faria sentido ele ficar lutando pela Rússia fora da Rússia. Então ele voltou para a Rússia e foi preso. Ele foi preso pela acusação de extremismo, peculato, tudo que eu já analisei com vocês. E ele estava preso numa prisão que era numa colônia prisional do extremo norte da Rússia, próximo ali do Círculo Polar, conhecido como IK-3. Inclusive, segundo o Ocidente, recebendo uma série de maus tratos, denúncias até de enfim, vocês sabem o que eu tô falando. Não exatamente de violência física, vamos colocar, mas, por exemplo, de privação do sono, de não deixar, por exemplo, ele ficar recebendo luz do sol durante o dia, de má alimentação, ou seja, era como se fosse uma morte anunciada, mas uma morte aos poucos, enfraquecendo o seu corpo, enfraquecendo o seu intelecto, privando ele de algumas liberdades essenciais para um principal opositor político, ainda mais no momento de uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Pois bem, galera, nesse momento, eu diria, né, que ali nos anos 2020, Biden e Putin participaram de uma cúpula, de uma reunião, e discutiram, dentre outras questões, temas relacionados aos direitos humanos. Naquele momento, o Biden, ele foi perguntado, porque um dos temas que foi discutido foi justamente a questão do Alexei Navalny. E o Putin garantiu, galera, que o cara só estava preso porque estava incitando a desordem contra a Rússia e que ele seria a sua vida preservada ali na prisão. E aí, poxa, mas e se ele morrer? O Biden foi bem explícito, tá? Olha, se alguma coisa acontecer contra o Alexei Navalny na prisão, consequências drásticas, seríssimas, acontecerão contra a Rússia. É claro que o contexto geopolítico era bastante diferente, era antes da guerra entre Rússia e Ucrânia, e eu diria que até a situação política do Biden era diferente. Ele estava ali engajado com o início do seu governo, tinha mais credibilidade, mais apoio popular e geopolítico, coisa que ele não goza nos dias de hoje, convenhamos, né? Mas ele ameaçou fazer uma retaliação bem forte contra o Putin. Não acho que isso vai de fato acontecer. Hoje, a gente teve a notícia que o Navalny, ele estava numa caminhada pela manhã, quando de repente ele teve um mal súbito. Agentes ali da Rússia até tentaram ressuscitar o Navalny, mas sem sucesso. E aí, a gente teve, por exemplo, né, vídeo que foi gravado ontem dele, até fazendo piadinhas com juízes da Rússia, teria como me emprestar o dinheiro, porque a Rússia confiscou a minha grana aqui. A gente teve, por exemplo, a mãe do Navalny colocando que viu ali imagens, vídeos, e que ele estava super bem, e a própria mulher do Navalny que diz que ainda não acredita na sua morte, e quer esperar um pouco mais de tempo para de fato ratificar que o Navalny morreu. Por isso que eu falo, galera, circunstâncias estranhas. Mas vamos analisar aqui exatamente, né? Porque assim, professor, foi a Rússia? Eu até posso colocar o que eu acho aqui. O que muda? Nada, tá? Eu, Ricardo, acho, fazendo uma ilação e sem comprovação nenhuma, que talvez sim
tenha sido o Estado russo, embora eu não ache que seja uma atitude muito inteligente da Rússia nesse momento, tá? A gente vai entender aqui o porquê. Quando a gente pega, por exemplo, a repercussão geopolítica desse fato, a gente teve uma série de lideranças estrangeiras. A gente teve, por exemplo, pessoal, a Kamala Harris, colocando que a Rússia é sim culpada e considera isso uma brutalidade do Putin. O Antony Blinken, secretário, que inclusive fará visita, tá? À América do Sul no futuro próximo, passando pelo Brasil e pela Argentina, colocou que isso só mostra a brutalidade do sistema russo. A gente teve, por exemplo, Olaf Scholz, que inclusive está recebendo o Zelensky, firmando uma parceria militar, sem muita grana envolvida, é fato, mas uma parceria militar. O Zelensky está dando uma volta ali, possivelmente vai passar pela Alemanha e depois para a França, para pedir auxílio, já que não tem auxílio, pelo menos não no momento, dos Estados Unidos, colocando também que fica muito sentido, porque quando o Navalny foi se tratar na Alemanha, ele teve um pequeno contato com o opositor ao Putin e não queria a sua morte, mas de novo coloca a culpa nos russos. O Charles Michel, por exemplo, da União Europeia, colocando que o Putin é o responsável pela morte. O Zelensky, claro, da Ucrânia, aproveitando para colocar, né, olha o que a Rússia faz, me ajudem, é isso exatamente que eu quero combater, essa forma de autoritarismo. Como eu falei, a Maria Zakharova se mostrou horrorizada com isso e pediu para que o Ocidente seja mais respeitoso e não faça acusações grosseiras. Nós também iremos investigar. Por que eu coloco para vocês que, para mim, não tem muito sentido a Rússia fazer isso? É fato que a morte do Navalny, às vésperas da eleição, talvez seja usada, se de fato for o governo russo que fez, tá? Seja usada como uma forma de demonstração de poder. Assim como já foi feito, por exemplo, com o Prigozhin, de novo, não sabemos. Ah, se for o governo russo, galera, de verdade, não sabemos, tá? Mas colocando que foi o Putin que causou a queda ali, né, o ataque ao avião do Prigozhin. Poxa, foi um cara que se rebelou contra o governo russo questão de meses atrás. A morte dele significa, não mexa com nós, russos, não mexa com o governo Putin. Agora, a morte do Alexei Navalny às vésperas da eleição, que é o principal opositor, mostra qualquer um que se opor ao nosso governo vai ter esse tipo de consequência. Mas por que eu falo que não acho que tenha sido uma atitude muito inteligente do governo Putin? Porque olha a mobilização, a comoção mundial contra as atitudes da Rússia. É óbvio que agora, nesse momento que os Estados Unidos está reticente em aprovar um pacote de 60 bilhões de dólares, talvez esse tema, olha o que acontece com o Navalny, olha, cara, isso suscite ou isso viabilize mais apoio à Ucrânia. Poxa, a gente pode usar a Ucrânia como uma forma de investimento, uma forma de, né, uma proxy war para combater os russos. E querendo ou não, cara, talvez até internamente. Se tinha uma pessoa que poderia mobilizar a oposição na Rússia, era o Alexei Navalny. Você mata um cara desse às vésperas da eleição, pô, isso é querer transformar o cara num mártir, num cara que deu a sua vida pela causa. E ele até falou, né? Isso num documentário, que até recebeu o Oscar de melhor documentário no ano passado, se eu não me engano. Ele falou, olha, por acaso, se eu morrer nessa prisão, tenham certeza, é porque nós estamos incomodando o Kremlin, é porque nós estamos incomodando a Rússia. Então isso transforma, no momento pré-eleitoral, e que a Ucrânia está precisando de equipamentos, de munições, de homens, a Rússia numa situação de, vamos colocar, uma autarquia, um sistema autoritário que precisa ser combatido. Não vejo muito, da mesma maneira que isso confirma o poder do Putin, vamos colocar, para a Rússia, mas levanta uma oposição que eu acho que não era necessária nesse momento. De novo, estou fazendo ilações, não tenho a confirmação que foi a Rússia, e estou lidando como se tivesse sido os russos. Coisa que eu acho que de fato foi, tá? Mas o que eu acho também não muda em nada. O que você pensa, galera? Causas dessa morte aí, hein? E para a Rússia, consequências mais positivas ou negativas? Deixa aí nos comentários. A gente teve também o anúncio, segundo a Reuters, que o Egito, que faz fronteira com a faixa de Gaza, que inclusive já está extremamente preocupado com a incursão que vai ser feita em Rafah, um território hoje que é praticamente um campo de refugiados a céu aberto, visto que as incursões militares israelenses começaram pelo norte e foram pressionando a população palestina cada vez mais em direção ao sul. Rafah tinha, antes da guerra, de 260 a 280 mil habitantes e hoje tem quase 1,4, 1,5 milhão de pessoas ali. Essa operação vai fazer com que os palestinos saiam daquelas posições. Geograficamente falando, é claro que a posição mais óbvia deles irem, já que não pode ir para o norte, é em direção ao Egito. O Egito não quer um novo êxodo de palestinos, tá?
Segundo a agência Reuters, sabendo que essa incursão em Rafah vai acontecer, o Benjamin Netanyahu fala que ainda existem 4 batalhões do Hamas ali posicionados, já começou a tomar suas atitudes. Segundo a Reuters, campos de áreas desérticas na península do Sinai vão ser transformadas em campo de refugiados. Professor, você acha que isso de fato vai acontecer? De novo, não sei, a Reuters é uma agência importante internacional, né? E esse tipo de denúncia com fontes israelenses e egípcias, segundo a Reuters. Só que quando a gente pega, por exemplo, o próprio chefe do Serviço de Informações do Egito, ele fala que é impossível isso acontecer. Inclusive ele fala que se Israel fizer a operação em Rafah, o acordo de Camp David, em que o Egito reconhece a existência de Israel e Israel devolveu a Península do Sinai para o Egito, vai estar desfeito. Ou seja, o Egito vai deixar de reconhecer o Estado de Israel como Estado oficial. E, inclusive, ele mesmo falou que se isso acontecer, o Egito não permitirá que o que aconteceu em 1948 aconteça novamente. 1948, ele está se referindo à Guerra de Formação de Israel. A gente teve o deslocamento de cerca de 700 mil palestinos, também alguns em direção ao Egito. Isso não acontecerá novamente, segundo o Egito. Será que vai rolar? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E para finalizar, pessoal, Stoltenberg, liderança da OTAN, que inclusive se reuniu recentemente, os ministros das defesas, né, principalmente da Europa ali, que fazem parte da OTAN, depois das reclamações do Trump que a OTAN não estava mantendo o mínimo de gastos militares, o Stoltenberg garantiu que a OTAN conseguiu se mobilizar e vários países europeus se mobilizaram para ajudar ainda mais os ucranianos. E isso vem num momento super importante porque notícias que Avdiivka, uma cidade super estratégica, já está praticamente nas mãos do Putin. Não sou eu que falo, tá? A gente fala de John Kirby, de Antony Blinken, dos Estados Unidos, dando essas informações. A Rússia possivelmente se mobilizando para fazer uma incursão em Kharkiv e tendo uma linha de ataque de cerca de 1.500 quilômetros, que é praticamente impossível de ser defendida. Ao mesmo tempo, a Ucrânia reclamando que faltam munições, faltam homens e faltam equipamentos. Se a União Europeia aprovou recentemente um pacote de 50 bilhões, estamos à espera dos Estados Unidos aprovar um pacote de cerca de 60 bilhões de dólares. E de verdade, cara, as coisas andam um pouco mal. A gente já teve o próprio chefe da Câmara, o Mike Johnson, garantindo que não colocar para votação isso, visto que existem questões internas mais urgentes do que defender a fronteira de outros países, e é fato que o Congresso americano entrou num pequeno recesso até o dia 28 de fevereiro, ou seja, precisa de recursos. O Stoltenberg criticou essa política dos Estados Unidos, falando que um gasto militar com Israel não é gasto, é investimento contra os russos, segundo a visão do Stoltenberg, mas que também a OTAN vai conseguir se virar sem os Estados Unidos. Um instituto de pesquisa alemão garantiu que caso os Estados Unidos não façam o seu apoio financeiro para os ucranianos, a Europa vai ter que mais que dobrar os seus gastos para conseguir garantir a defesa do Zelensky. Será que os europeus têm bala na agulha para isso? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.